Olá. Era uma vez uma escola com muitos alunos e uma grande professora, como são grandes todos os professores. Essa escola é situada no meio da floresta e a professora, que é grandiosa, é a mãe natureza. Os alunos são todos os animais, incluso o homem-bicho, ou o bicho-homem. Muito bem. Estava começando mais um dia de aula. Todos os alunos, que eram os animais, estavam eufóricos para começar aquele momento, para voltar a estudar, para voltar a aprender. Todos queriam aprender. Ao mesmo tempo, sentiam um pouco de receio em aprender, porque aprender significa mudar de opinião, mudar de comportamento, mudar de postura. E nem sempre as pessoas ou os animais querem mudar a sua postura, a sua opinião. Mas bem, a aula estava indo bem. A professora, sempre carinhosa, sempre atenciosa, sempre inovadora, porque era a mãe natureza, chegou logo dizendo: hoje nós vamos ter a primeira aula, e a nossa aula hoje é de voo. Quando ela disse a palavra voo, os pássaros, que eram os alunos únicos que tinham penas e asas, abriram logo as suas asas, mostrando logo a sua beleza, a sua imponência. Se bem que algumas aves não tinham asas grandes, tinham muitas penas. Porém, como faziam parte da mesma família dos animais que voam, também ficavam orgulhosas. Enquanto isso, os outros animais que não tinham penas nem asas estavam desesperados. Começaram a conversar um com o outro. Meu Deus, nós vamos perder ponto porque nós não temos asas, nós não temos penas. Como é que nós vamos voar? Como é que nós vamos fazer? E muitos deles, os menores, os que não tinham asas, que eram mamíferos, que andavam com suas patas pelo solo da floresta, correram lá com a professora e disseram: professora, nós vamos tirar nota baixa porque nós não temos asas, nós não temos nem penas. Aí a professora dizia: calma, gente, calma. Sentem cada um na sua carteira, deixa eu explicar. Quando a gente vai aprender a voar, aliás, quando a gente vai aprender aulas de voo, sobre voar, não significa que a gente precise ter asas, ter penas. A gente vai aprender a analisar o que é um voo, como acontece um voo, para que serve um voo. Nós vamos apreciar as características. E dessa forma, até aqueles que não têm asas nem penas vão aprender a se defender, vão aprender a olhar com outros olhos essa ação. E basicamente não precisa ter asas. Quem tem asas, quem tem as penas, vai poder demonstrar para a gente o que é o voo, como se voa. E a partir daí todos nós vamos aprender. Principalmente os que são pequenos e que muitas vezes são as vítimas dos predadores que voam bem alto no céu. Então, para isso, a gente aprende o que é o voo. Nós vamos aprender o voo em todas as dimensões, no alto, para quem está no chão olhar para o alto, para saber se defender, para saber reconhecer. Então, a gente não precisa ter as asas e as penas. Nós vamos trabalhar os nossos outros sentidos, as nossas outras intuições, os nossos instintos. Aí os alunos começaram a pensar: ah, entendi, professor. Não precisa ter asa, né? Poxa, professora, que bom. Eu achei que eu ia pegar zero. Falou lá um outro animal que não tinha asa. Porque eu não tenho asas, né? Eu só tenho garras presas. Mas eu não tenho asas. Mas eu entendi, professor. Olha que interessante, né? E nisso, rapidamente, despercebidamente também, os animais começaram a olhar um animal que estava lá no canto, né? Que era justamente o bicho-homem. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo, o alvoroço,
O bicho-homem, que não tinha pele como os mamíferos, em maioria, e não tinha pena nem asas, rapidamente já tinha construído alguma coisa que servia para voar. O bicho-homem era muito inteligente. E os outros animais olhavam e pensavam: olha, eles nem reclamaram, né? Eles fizeram ali alguma coisa que serve para voar. Interessante. Então o bicho-homem ficava sempre lá no fundão, né? Ele sentava lá atrás e os animais tinham que olhar para ele de vez em quando. A verdade é que os outros animais se sentiam um pouco desconfiados da presença do bicho-homem naquela escola. Mas ele era um animal como qualquer outro e estava aprendendo a ser um indivíduo da mata, da floresta. E a mãe natureza continuou a explicação sobre o voo. Quando chegou o segundo momento da aula, ela disse: muito bem, agora que nós já estamos para acabar o dia hoje, vamos aprender mais uma lição. Aprendemos no primeiro momento as lições sobre o voo, tudo sobre o voo. E agora nós vamos aprender as lições de nadar. Quando ela falou isso, dessa vez os pássaros fecharam as asas, a maioria. Os outros animais menores, que não possuíam asas nem mecanismo para nadar, começaram a suar, ficaram desesperados. E já foi um pequenininho lá com a professora. Professora, professora, como é que a gente vai fazer? Eu não sei nadar. Se eu entrar na água, eu vou afundar. Eu não tenho barbatanas, eu não tenho nada, professora, para me ajudar a ficar dentro da água sem me afogar, professora. E não é só eu, não. Tem um monte aí na sala de aula que também não sabe. Aí a professora disse: calma, calma. Volte para sua carteira. Eu vou explicar tudo para vocês. E mais uma vez ela teve que explicar o que era, como é que seria a aula. Primeiro, para nadar é preciso se ter o rio. E depois é preciso observar todos os animais, os peixes, os mamíferos que vivem na água, para que a gente saiba o que é nadar, o que é o nado. Aí a gente vai aprender que nem todos os animais que estão dentro da água, eles conseguem respirar dentro da água. Eles precisam vir à superfície várias vezes, tomar ar e voltar para dentro da água. Aí eles passam um certo tempo lá, depois voltam. E também observar os peixes que não precisam ver a superfície e conseguem se deslocar, transitar rapidamente na correnteza do rio, uma vez que a correnteza é forte. E assim ela foi explicando, ela foi detalhando, né? Existem alguns animais, alguns pássaros, que apesar de terem asas, de voarem, conseguem também nadar, ficar flutuando na superfície da água do rio, das lagoas. Aí ela foi ensinando que além dos rios existem as lagoas, os lagos, os igarapés. Existem vários cenários onde a hidrografia se manifesta e é preciso se utilizar desse artifício que é o nado, que é nadar. Porém, ela também explicou que muitas vezes, se uma árvore estiver ligando as partes secas por cima de um riacho, por cima de um lago que tenha pequenas proporções, as pessoas ou os animais, né, no caso as pessoas que era o bicho-homem, que fazia parte aí naquele momento daquela classe, elas bastavam passar por cima e assim não precisariam nem entrar no rio para atravessar, caso não fosse preciso. E com isso os animais iam aprendendo, em sua maioria eram filhotes ainda, e eles iam aprendendo. Poxa, professor, agora que eu entendi, a questão é mais pela sobrevivência, né? Eu pensei que eu ia entrar na água, isso os animais pequenos, né, os mamíferos, que não têm adaptação para estar dentro da água. Aí ele dizendo, eu pensei que a gente ia entrar na água para poder nadar. Alguns aprenderiam sim a nadar, mesmo sendo mamíferos, mas muitos outros não têm a estrutura física, a anatomia para estar dentro da água. E assim a professora, toda vez que ela falava um termo, que ela dizia que ia ensinar alguma coisa,
Era aquele alvoroço, porque todo mundo queria dizer que, professor, eu não sei nadar, eu não consigo, eu não tenho barbatanas, eu não tenho nadadeiras, enfim, né? Era aquele alvoroço. E a professora conseguia apaziguar toda essa ansiedade, toda essa certa agonia de muitos animais de temerem a água. Enquanto isso, o bicho-homem lá atrás, o filhote de bicho-homem, estava planejando, olha só, né? Ele logo percebia através da observação e quando a professora falava do que se tratava a aula, ele começava a fazer seus instrumentos, vejam só, né? Para poder se adaptar à lição que a professora iria ensinar. Então ele inventava mecanismo para que ele pudesse estar na água. Porém, a maioria dos bichos homens sabem nadar. Vejam só, eles não sabem voar, mas nadar eles conseguem. E os que não conseguem nadar, como eu disse, né, criam seus mecanismos. E os outros animais começavam a olhar e se perguntavam: como será que ele consegue fazer isso? Por que será que ele consegue fazer isso? Será que é porque eles têm os dedos deles e nós não temos? Porque nem todos os animais têm dedos que têm as habilidades, né, que os dedos humanos possuem. Mas aí os primatas, os macaquinhos, né, os suaçus, os cuxiús, eles começavam a dizer: mas nós também temos dedos e nunca fizemos isso. Nós sabemos pegar. Por que será que só o bicho-homem que consegue? Mistério, né? Aí tudo bem. Quando estava já no finzinho da aula, a professora iria ensinar mais uma lição. E novamente seria um alvoroço. Ela disse: agora, antes de vocês irem para casa, antes de terminarmos a aula, eu quero ensinar mais uma lição para o dia a dia. Vamos aprender um pouco sobre caça. Quando ela falou nisso, todos os animais ficaram assustados. As aves, os mamíferos, tanto os que estavam em terra quanto estavam na água. Todos, os grandes e os pequenos. E ela perguntou: mas o que está acontecendo? Porque todos ficaram com medo. Não estou entendendo. O caça é uma atividade, é uma ação que todos vocês conseguem fazer. Tanto os que voam, tanto os que andam nas patas, no solo da floresta, os que sobem árvore. Por que ficaram assustados? Aí eles vão dizer: professor, essa daí a gente já conhece. Desde cedo a mãe da gente já ensina. Ela disse: isso realmente. Desde cedo a gente aprende a caçar, que é uma questão de sobrevivência, né? Principalmente aqui na selva. Na selva, onde a gente precisa aprender a pegar o nosso alimento. Pois é, professora. Só que a gente tem medo, professor. Esse bicho-homem, professora, olha como ele está. Aí quando eles olharam, o bicho-homem estava fazendo umas coisas estranhas. Algo pontiagudo que dava para lançar, outro algo que dava para flechar. E os animais ficavam temerosos, porque os animais aprendiam que a caça deles era só para sobrevivência, só para se alimentar. E muitas vezes eles nem precisavam caçar tanto, eles poderiam comer também alguns frutos. Em grande maioria, eles poderiam comer alguns frutos, algumas ervas, se bem que tinha aqueles que estavam aprendendo a caçar os outros, né? As onças, as onças caçam e muito bem, e desde cedo aprendem isso. Porém, o bicho-homem era sempre o que aterrorizava a todos. E ele dificilmente perguntava alguma coisa da mãe natureza. Os animais percebiam que ele só fazia observar, ele olhava, ficava vendo e ia aprendendo as coisas aos poucos. E também prestava muita atenção no que a mãe natureza dizia, mesmo que ele não perguntasse como os outros animais. Porque, em geral, sempre é bom perguntar, né? Tirar suas dúvidas. Porque, em geral, os animais aprendiam que da natureza só se tira o que é necessário.
E muitas vezes, quando eles comiam os animais, os pássaros e os mamíferos, alguns outros de outras espécies, comiam algumas frutas, eles sabiam devolver a semente para que nascesse uma nova árvore e dessa árvore nascessem novas frutas. Porque um dia os próprios netos ou filhos desses animais que estavam aprendendo agora precisariam comer as frutas que as árvores no futuro lhes dariam. Porque as árvores não são eternas. Muitas vivem séculos, porém não são eternas. Um dia elas partem também. E os animais observavam e implicavam um pouco uns com os outros, e com o bicho-homem eles tinham receio. O bicho-homem era muito complicado. Ele mexia nas coisas, derrubava as árvores e não replantava muitas vezes. Ele queimava, ele jogava as coisas dentro do rio e não puxava de volta, e por lá ficava. Então os animais se queixavam muito para a mãe natureza e também para o grande criador das coisas da mata, o Deus Tupã. Mas a mãe natureza eram as que os animais mais recorriam, era a que mais os animais recorriam para reclamar, para pedir explicações. Afinal, ela era a grande professora deles, né? Ela os ensinava. E o bicho-homem só ali no canto dele. E de tanto ele ouvir os animais, os outros animais reclamando, ele resolveu ir até a professora e conversar com ela. Aí ele chegou lá e disse: professora, com licença. Ela disse: pois não, meu filho, pode falar, o que você quer? Ela ficou até assim meio surpresa, né? Que ele veio falar com ela, porque em geral ele não falava. Ele ficava no canto dele, lá atrás, os outros animais todos ficavam olhando, né? Tudo assim, curioso. E dessa vez todos se calaram e queriam ouvir o que ele ia perguntar da mãe natureza. Aí eles calaram o bico, né? Esqueceram até as pequenas rixas, porque de vez em quando um e outro era chamando a professora: professora, a garça, o bico da garça está encostando na minha cabeça, professora. Aí a professora tinha que dizer: garça, afaste seu bico para não espetar a cabeça do seu coleguinha. Aí o outro: professora, olha essa cobra, a cobra quer me morder, ela tem veneno, professora. E a professora tinha que ir lá: cobra, contenha-se, guarde o seu veneno para quando for necessário realmente, não vá envenenar seus colegas, não vá picar, não vá morder os seus colegas. Então, de vez em quando, tinha tudo isso dentro da sala de aula e a professora tinha que apaziguar tudo, né? Os alunos estavam crescendo, ainda eram filhotes e precisavam ser orientados. Mas aí o bicho-homem chegou lá, né? Que na verdade era bicho-homem, mas ainda era um filhote. E ele chegou lá e queria saber: professora, o que está acontecendo? Por que todos os animais me olham? Porque eu sou olhado? O que acontece, professora? Aí ela disse: é porque muitas vezes os animais seguem as lições que eu passo, eles fazem as tarefas, procuram cumprir, assim como você também. Só que eles reclamam porque muitas vezes você não participa mais junto com eles, você não interage mais junto com eles. Às vezes você derruba as árvores onde eles pousam, você joga alguma coisa no rio, e muitas vezes incomoda os animais que estão lá, porque eles não conhecem as coisas que você joga no rio, e eles se assustam. Às vezes eles prendem uma patinha nessas coisas, eles mordem, ficam com aquilo dentro da boca. Então, muitas vezes eles se preocupam por causa disso. Muitas vezes você quer caçar e caça, muitas vezes abandona o animal que você abateu, você não o consome e ele fica ali apodrecendo ao sol. Isso assusta os outros animais, porque a gente só pode pegar aquilo na natureza, aquilo que é o suficiente para viver. Aí o homem começou a refletir e os animais ficaram olhando, né? Ficavam olhando o olhão deles, né, para saber o que ele ia dizer. Aí ele disse: professora, é que eu gosto de inventar, eu gosto de ver muita coisa. Eu não sei voar, eu não tenho nadadeira,
As minhas armas de caça eu faço, eu mesmo faço. Mas quando é preciso eu pulo no rio e consigo atravessar o rio. Eu vou fazendo o que eu posso, professora. Talvez eu precise sim aprender alguma coisa. E cada vez mais eu vou olhar para a senhora, para os outros animais, para tentar aprender. Mas, professora, e se quando eu crescer eu não conseguir aprender todas essas lições que a senhora quer ensinar para a gente? O que a senhora vai dizer para mim? Para mim, o bicho-homem. Eu que cresço, que invento as coisas e que muitas vezes realmente eu sujo o ambiente, derrubo uma árvore, ponho fogo. E não lembro que depois esses locais, esses lugares pertencem a outros animais. Aí a professora, que era a mãe natureza, ela olhou para ele assim, calma, né? A aula já estava para terminar. Aí ela disse: olha, meu filho, se um dia, lá na frente, quando você crescer, for um bicho-homem adulto, a única coisa que eu vou poder olhar, que eu vou poder dizer quando eu olhar para você e ver que você derrubou muitas árvores, que você fez muita danação, que você tirou o lugar dos animais, a única coisa que eu vou poder dizer para você é: meu filho, meu aluno, em que estrada eu te perdi? Feliz Dia dos Professores para todos os professores que se dedicam, que se empenham em ensinar, em mostrar as realidades da vida. Porque, na verdade, é o aluno que aprende e se torna estudante. O professor busca apenas mostrar os mecanismos. Se você gostou da história, aqui no canal do professor Paulo Maués Correia, deixe seu like, faça sua inscrição, porque esse é um canal que sempre procura mostrar literatura, arte e educação. Até a próxima.